Vamos lá, gente, vamos ver agora os dois últimos crimes dentro da nossa matéria. Artigo 355, caput e parágrafo único. E é importante não só o caput quanto o parágrafo único. Artigo 355 no caput traz o tipo penal conhecido como patrocínio infiel. O que é o patrocínio infiel? Nós temos a redação lá no artigo 355 da seguinte forma: trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse alheio ao qual é confiado. Então, artigo 355 está aí. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse alheio no qual em juízo lhe é confiado. O crime do artigo 355, perceba, é um crime próprio, porque ele é praticado necessariamente ou por procurador, né, judicial, ou por advogado. E esse crime acontece quando o advogado ou quando um procurador judicial, ele fere o seu dever profissional, ele viola o seu dever profissional. E ele viola o seu dever profissional da seguinte forma: prejudicando o interesse do seu cliente, prejudicando o interesse do cliente que o contratou ou do cliente a qual ele foi nomeado a defender. O patrocínio infiel, ele tem justamente esse nome porque nesse crime o advogado ou procurador judicial, ele é infiel com o seu cliente, ele é infiel, tá, com o seu patrocinador, ele é infiel com quem lhe confia, tá, o seu interesse em juízo. É a situação em que o advogado trai o próprio cliente, faltando com seu dever profissional. Exemplo, imagina que um cliente procura determinado advogado porque ele quer entrar com recurso, tá? Vamos supor que ele tenha sido condenado, né? Seja na esfera civil, seja na esfera criminal, e cabe recurso. Contrata o advogado e o advogado fala assim: não, vamos entrar com esse recurso e tal. E o cliente fala: quanto você cobra? O advogado fala: X mil. Não, então deposita aí para mim que eu vou entrar com recurso. O cliente deposita o dinheiro e o que o advogado faz? Nunca mais aparece. Deixa escoar o prazo do recurso, deixa esgotar o prazo do recurso e o que acontece com o processo? Acaba transitando em julgado. O que o advogado fez? Deixou o cliente na mão. Quebrou o seu dever profissional, violou o seu dever profissional, prejudicando o interesse do cliente, o interesse que lhe tinha sido confiado. Então, o crime de patrocínio infiel acontece quando o advogado, quando o procurador judicial, ele deixa o seu cliente na mão, deixando de propósito, tá, com má fé, esgotar um prazo recursal, quando o advogado desiste, por exemplo, da causa, sem nenhuma justificativa. Ou seja, o crime de patrocínio infiel acontece quando o advogado, tá, ele trai o seu cliente, prejudicando o interesse deste que lhe tinha sido confiado. Beleza? Agora, no artigo 355, e aí tá lá no parágrafo único, tá? Nós temos o chamado patrocínio simultâneo ou tergiversação. Esse é o nome. Nós temos ali no artigo 355, parágrafo único, um subtipo, né, do patrocínio infiel, que é o chamado patrocínio simultâneo ou tergiversação. Vamos lá. O que é no artigo 355, parágrafo único? O patrocínio simultâneo ou tergiversação tem a sua redação: patrocinar, tá? Patrocinar de forma simultânea ou de forma sucessiva partes contrárias. Então, a redação do parágrafo único do artigo 355 tem como crime patrocinar de maneira simultânea ou sucessiva partes contrárias. O que é o patrocínio simultâneo ou tergiversação? Acontece quando um advogado ou procurador, ele defende, ele patrocina, né, ele advoga para partes contrárias. Imagina
que, vamos supor que aconteceu uma injúria, uma calúnia, um crime contra a honra. E vamos supor que eu, Léo, tenha sido eu que tenha, né, sido caluniador, eu que tenha sido o injuriador, tenha sido eu que tenha cometido o crime. E eu procuro um advogado, né, para me defender. E a vítima entra, obviamente, contra mim, uma queixa-crime. O que o meu advogado ele teria que fazer? Ele teria que defender os meus interesses, certo? O que o meu advogado faz? Ele, sem me contar, ele advoga para mim e, ao mesmo tempo, ele está advogando para a vítima. Ou seja, o meu advogado está patrocinando de maneira simultânea os meus interesses e os interesses da vítima. Ou seja, ele está advogando ao mesmo tempo para duas pessoas. Ele está advogando simultaneamente para partes contrárias. Ele está defendendo simultaneamente partes contrárias. O advogado que faz isso, ele comete o crime de patrocínio simultâneo. Ou seja, um advogado que ele defende interesses ao mesmo tempo, simultaneamente, de partes contrárias, e aí seja em qualquer processo, exemplo, no processo civil, um processo de responsabilidade civil, por exemplo, de indenização por danos morais, ou num processo que envolva relação de consumo. A pessoa comprou um produto e o produto lá no supermercado estava estragado. O advogado vai e defende simultaneamente em juízo os interesses da parte, né, e também do supermercado, ou seja, ele advoga ao mesmo tempo para partes contrárias. Ele comete esse crime, e esse crime também pode acontecer se essa defesa desses interesses, se esse patrocínio desses interesses acontece de forma de forma sucessiva. Por exemplo, advogou para mim, desiste da causa, abandona a causa e logo em seguida vai defender a parte contrária. Ou eu contrato o advogado, pago para ele, no meio do processo ele sai e aí ele começa a advogar para a parte contrária. Ou seja, nesse caso, ele também está cometendo crime, porque ele está defendendo os interesses da parte contrária, ainda que não de forma simultânea ao mesmo tempo, mas logo em seguida. Ou seja, ele está ferindo o seu dever profissional, defendendo partes contrárias de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, ou sucessiva logo depois. Percebam, e eu queria que vocês gravassem esse nome, o crime de patrocínio simultâneo, ele é chamado de tergiversação. O que significa tergiversação? O que significa tergiversar? Tergiversar significa dar de costas, fazer rodeios, dar desculpa. Então, o crime de tergiversação acontece justamente quando o advogado, ele está ferindo o dever profissional, ele está traindo o seu cliente, tá? Ele está traindo o seu cliente, mas de uma forma específica. Ele está prejudicando os interesses do cliente de que forma? Ele está advogando para o cliente e para a parte contrária, de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, ou de maneira sucessiva, beleza? Então é isso, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.